Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez no canal para falarmos sobre a santa e gloriosa Palavra de Deus. Eu quero, antes de entrarmos para o nosso assunto, estarei falando sobre o tema O Filho do Homem vindo entre o seu povo. Porém, antes de eu entrar neste assunto propriamente dito, só quero passar por duas escrituras aqui, que é Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, onde Jesus diz o seguinte, deixa eu tomar aqui das escrituras. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, estas escrituras, esses dois versículos, dá a largada para então quem sente dentro desse ide de Jesus, não consegue ficar parado sem ir e fazer isso que Jesus disse aqui, ó, ensinai todas as nações. No verso 19 ele diz ensinai todas as nações, no verso 20 ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, este assunto de ensinar as coisas concernentes ao Evangelho. Eu ainda quero tomar em São Marcos, capítulo 16, verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E na sequência, o verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muito bem, preciosos ouvintes, preciosas ouvintes, irmãos, irmãs em Cristo, sabemos que hoje, com a tecnologia, a palavra de Deus é propagada na velocidade da luz. E imediatamente aqui, quando estou falando, esta palavra já está disponível por todo o planeta Terra e, portanto, em todo o mundo. Agora, por que pregar o Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo. Pode ver que Jesus usou o termo pregar em São Marcos e em Mateus ele usou o termo ensinar, porque o Evangelho tem que ser pregado e as coisas que Jesus mandou também tem que ser ensinadas, além de pregadas, ensinadas. E o próprio apóstolo Paulo, falando acerca de ministério, ofício de pastor, falando a Timóteo, ele disse como um dos requisitos para os pastores que seja apto para ensinar. Então, não que o pastor tem que ser necessariamente um pedagogo, um professor, mas ele tem que estar apto para ensinar. Essa aptidão é o Espírito Santo é quem dá para que esse pregador também ensine a palavra. Bem, o nosso tema então é sobre o Filho do Homem vindo entre o seu povo. Bem, sabemos que temos a voz de Deus nesses últimos dias através de um ministério profético e Deus tem vindicado de todas as maneiras, né, cientificamente, na palavra. E então quero levar até você aquilo que Deus tem me dado e eu não consigo segurar isso aqui. Eu desde já quero agradecer a Deus pelos trabalhos aplicados e com eficiência que servos de Deus por todas as partes do planeta Terra estão levando a cabo, ou seja, o Espírito Santo utilizando homens de Deus para levar a palavra de Deus. E aqui eu estou em mãos com o sermão O Arrebatamento, e esse sermão traduzido, distribuído pela Gravações A Voz de Deus. Estou muito feliz em ter à minha disposição este sermão. Já bastante grifado, você pode... Vou mostrar um pouquinho do interior aqui, né? Até mesmo nas contracapas, não tem mais aonde caber anotações quando estou lendo e meditando na palavra de Deus. E Deus enviou um ministério profético nesses últimos dias para restaurar as coisas que estavam perdidas, distorcidas acerca da palavra de Deus, porque credos e denominações tomaram lugar e aconteceu toda esta confusão, esta Babilônia, esta confusão religiosa toda. Mas estou aqui para falar não de confusão, mas de paz, falar de um Espírito que está preparando
os eleitos para o arrebatamento. Portanto, nossa escritura básica, depois de eu ter lido aquelas preliminares, eu quero ler com você agora em 1 Coríntios, que está dentro agora da nossa meditação sobre o Filho do Homem vindo entre o seu povo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 ao 54, diz assim: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Muito bem, isso é maravilhoso, saber que a morte foi tragada pela vitória. Então, isso aqui me faz lembrar de quando Moisés lançou ali a sua vara e ela se transformou em serpente. Mas Janes e Jambres, falsos personificadores da palavra de Deus, também lançaram suas varas e elas também transformaram-se em serpentes. Mas o X da questão está aqui, é que a serpente que foi transformada através da vara de Moisés engoliu, tragou as serpentes de Janes e Jambres. E eles ficaram sem serpentes, ficaram sem varas. Vara fala de jurisdição, de poder. Então eles ficaram sem jurisdição, sem poder. Passaram a ser apenas fanfarrões. E isto é o que a serpente, é o que Satanás, na forma de serpente, é um fanfarrão. Porque as portas do inferno não prevalecerão nunca contra a única porta da salvação do Deus vivo. Muito bem. Vamos então para a escritura de 1 Tessalonicenses, antes de lermos aqui na mensagem do profeta sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a seguir. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deixa eu somente baixar esse áudio um pouquinho. Muito bem, preciosos irmãos. Que Deus continue nos abençoando através da sua palavra lida. E agora Deus estará partindo conosco o pão da vida. Estarei lendo também algo aqui na mensagem e comentarei bem pouco. Mas a razão pela qual estarei lendo e tecendo alguns pequenos comentários, isso não é para dar outro sentido para a pregação que o profeta já pregou. Eu, nesse instante, estou muito agradecido pelas gravações que nossos irmãos têm feito, têm distribuído, e eu ouço as mensagens do profeta, as leio, medito nelas, mas também na mensagem Dores de Parto, o profeta recomenda por mais de uma vez naquele sermão que os pastores captem a mensagem e distribua, faça com que ela seja entendida pelas pessoas. Então, esse é um trabalho que o Espírito Santo faz usando os seus próprios ofícios que ele mesmo deu uns para pastores, além dos outros ofícios, é claro. Então, eu quero dizer para você que o profeta ensina chega a ser de maneira repetitiva e não vou dizer exaustiva, mas ele ensina-nos que Jesus veio na primeira vinda como Filho do Homem e apresentou-se para judeus e samaritanos. Porém,
aquele sinal do Messias, ele prometeu que retornaria antes do arrebatamento, antes de levar a igreja. Aquele sinal do Messias, o sinal do Filho do Homem, voltaria a repetir-se aqui na terra. E então, isso é que justifica o nosso tema, o Filho do Homem vindo entre o seu povo. Então, vir como Filho do Homem é vir através de um ministério profético entre o povo. Então, não é quando ele vem como Filho prometido nas nuvens e nós subiremos a encontrá-lo nos ares. Isso não é vir entre os seus filhos, entre o seu povo. Então, esta vinda entre o seu povo é agora. Eu poderia ainda aqui trazer parágrafos da mensagem Os Chamados para Fora, onde o Mombrano fala também bastante sobre este assunto, parágrafos 221 e 222, provando a sua palavra, e na mensagem O Julgamento e tantas outras. Mas, desta vez, o Espírito Santo me impulsionou para tomar o parágrafo 106 a seguir e, pela graça de Deus, vou ler com você na sequência aqui, parágrafo 106 até o 124, e você verá nas palavras do profeta sobre este assunto. Inclusive, quando estiver lendo aqui a partir do 106, você verá que o profeta chama isso de cavar bem fundo. O profeta fala, vamos cavar bem fundo agora. E, claro, eu estive estudando este assunto, e quando você vai lendo para ver o que o profeta está falando acerca de cavar bem fundo, é exatamente isso que eu vou ler aqui para você, tá? Então, vamos então aqui, parágrafo 106 a seguir. Mensagem O Arrebatamento. Agora, é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram, porém Enoque foi trasladado, porque ele não foi achado, Deus o tomou. Porém, Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo, porém a noiva do tempo do fim será chamada para fora do reticências, arrebatar sem morte. Será chamada da sétima era da igreja, o que nós estamos agora testificando daquela era. Ó, que coisa! Vamos cavar agora bem fundo, está vendo? Então, vejamos agora o que o profeta atribui a cavar bem fundo. 107. Agora, aqui também um tipo das 7 eras da igreja, o que em Apocalipse 10, verso 7, que o grande mistério do livro havia de ser desvendado pela mensagem do 7º anjo. Agora, há um mensageiro acima, sempre, e um mensageiro na terra. Bom, não vou comentar agora. A palavra inglesa anjo significa um mensageiro. E na mensagem do 7º anjo, enquanto ele está fazendo sua proclamação, seu ministério, então quando ele começa a tocar o seu ministério, não quando ele começou. Jesus, quando ele começou curando os enfermos e aflitos. Aquele grande rabino, ele é profeta, todos o queriam em sua igreja. Porém, quando ele se sentou certo dia e disse, eu e meu pai somos um, aquilo foi diferente. E se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é vampiro. Está vendo? Está vendo? Aquilo foi diferente. Ele não explicou isto. Eles já tinham visto a manifestação, a vindicação da palavra de Deus para a sua era, feita real e provada para eles que ele era aquele mensageiro daquela era. E ele não tinha de explicar nada. Aqueles discípulos podem não ter sido capazes de explicar, porém eles creram. Nisto. Quer pudessem explicar ou não, eles ficaram bem quietos e creram. Como eles podiam dizer se iam comer sua carne e beber o seu sangue? Ora, era-lhes impossível fazê-lo, porém eles creram, porque foram ordenados. Jesus disse que ele os escolheu antes da fundação do mundo. Está vendo? Eles creram, quer pudessem explicá-lo ou não. Eles ainda assim creram nisto. Agora,
Observe agora na sétima era da igreja, quando o sétimo anjo começa a tocar, os mistérios de Deus haveriam de ser dados a conhecer bem ali, os selos. Eu não parei para comentar ali atrás, há pouquinho tempo atrás, mas sempre há um mensageiro na terra e um mensageiro no céu. E quero que os irmãos recordem que quando a nuvem misteriosa, a constelação de 7 anjos, desceu ali sobre o monte pôr do sol, o sétimo anjo ali naquela constelação era o anjo forte. E o profeta diz que o anjo forte, ele diz bem assim, aquele anjo forte era Cristo, ou é Cristo. Então o anjo forte é Cristo. Agora, o sétimo mensageiro celeste é o próprio Cristo, o anjo forte que desceu. Agora, e o sétimo mensageiro terreno? O profeta de Deus com os pés pisados sobre a terra, ali no Monte Pôr do Sol, recebendo os mistérios de Deus, os mistérios do livro aberto. Aqui é um pequeno comentário, mas vamos prosseguir. Verso 110, já li. Não, li metade do 110, né? Do parágrafo. Continuando o 110. Que os reformadores que, reticências, tivessem tido tempo, Lutero não viveu o bastante, nem viveu Wesley. As eras não viveram o bastante. Aqueles reformadores, eles tiveram sua mensagem daquele dia, e o povo a agarrou e a denominou. E o que é isto? Nunca se pode derrotar a natureza. A natureza sempre testifica. A natureza sempre testifica. Deus opera em continuidade com a natureza. Tem de fazê-lo. Como o sol. O sol se levanta de manhã, é um bebezinho que nasce. Está fraco, não tem muito calor nele. 10 horas. Está saindo da escola secundária. Ao meio-dia, ao meio do dia, está entrando na vida. Às 3 horas da tarde está ficando velho. Às 5 horas está morrendo, velho e fraco novamente, voltando ao sepulcro. Esse é o fim dele? Ele se levanta novamente na manhã seguinte. Está vendo? Veja, as árvores, como elas soltam as folhas, tudo o que elas fazem. Agora nós verificamos, as folhas caem da árvore, voltam, o quê? A vida desce para a raiz da árvore. Esse é o fim dela? Volta na próxima primavera com nova vida. Agora observe as igrejas, como elas fizeram a mesma coisa na Reforma. Isto surgiu. Aquele grão de trigo caiu na terra e morreu sob a perseguição da tenebrosa Idade Média. Ele entrou na terra, ele tinha de morrer. Qualquer homem espiritual pode ver isso, a não ser que aquela semente morra e apodreça, ela permanece só. E tinha de entrar na terra sob a tenebrosa Idade Média. Ela ficou enterrada ali, apodreceu. E saiu em 2 pequenas folhas da igreja luterana. A partir da igreja luterana soltou mais folhas, Zwinglio e assim por diante. Daquilo chegou até a borla, que foi João Wesley. A grande era missionária. Ela retrocedeu. Dali veio aquela era enganosa, aquela era pentecostal, aquele grão de trigo que, reticências, alguém aqui já cultivou trigo? Veja aquele trigo quando olhar para ele. Quando você vai lá, diz, tenho trigo. Parece que você tem um trigo ali. Abra-o atentamente e observe. Veja. E observe. Você não tem trigo nenhum. Você tem uma casca. Jesus não nos advertiu disso em Mateus 24, 22? 4. Nos últimos dias, que os 2 espíritos seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio trigo escolhido, se fosse possível. Está vendo? Agora observe, é uma portadora. Agora, a vida que surgiu através de Lutero
foi a que fez Wesley. A vida que saiu de Wesley é a que fez os pentecostais. A vida que sai dos pentecostais faz o trigo. Repito, a vida que sai dos pentecostais é que faz o trigo. Porém, eles são portadores. Está vendo? A verdadeira vida passa por ali. A mensagem passa, porém, está se dirigindo para o trigo. Essa é a razão porque o trigo surge e traz a coisa toda no arrebatamento. Aqui no topo, a noiva, ela própria procede de cada era, porém o talo denominacional morre, seca e morre. Você notou que nestes últimos dias, como começou a se soltar agora? Quando esse trigo começa a crescer, então a casca começa a se desprender dele. Olhe, dentro daquele pequeno trigo, quando olha para ele, abra-o assim e olhe dentro dele e veja, você tem um pequeno germe de trigo ali dentro. Você tem de usar um microscópio de 30 vezes para olhar dentro dele, para ver o pequeno germe de trigo ali dentro. Está vendo? Está bem ali no fundo, porém, ele começa a crescer. Agora, aquela casca tem de estar ali para proteger isso, para lhe dar oportunidade de se manifestar. Porém, então, quando ele começa a crescer e a mensagem começa a se propagar, então a casca se solta dele e a vida sai imediatamente daquela casca, direto para dentro do trigo, segue adiante. É assim que cada era fez. Simplesmente não se pode derrotar a natureza. Isso é a continuidade de Deus, a maneira que ele faz as coisas. E agora essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo, a 7ª era da igreja. Agora, é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final. Outro retorno. Agora, se você tomar Lucas, capítulo 17, versículo 30, ele disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem começar a se revelar. Que é revelar? Fazer sua revelação do que ele é neste dia. Revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia. Revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem, ele disse, como aconteceu. Agora, ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. Agora, nós notamos naquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isto, nós encontramos ali que aquilo, com suas costas viradas para aquela tenda, e Sara na tenda, ele fez uma pergunta, e ela não cria que aquilo que ia acontecer pudesse acontecer. Ele disse: agora, Abraão, visitar-te-ei por este tempo da vida. Está vendo? E Sara na tenda riu acerca disto. Ele disse: por que Sara riu na tenda? Dizendo: como estas coisas podem acontecer? Jesus prometeu, e aquele foi ele. Abraão o chamou Elohim, e o Todo-Poderoso. Aquilo foi ele. Agora, a Bíblia prediz que isto retornará nos últimos dias. Posso repetir? A Bíblia prediz que isto retornará nos últimos dias. Jesus disse que sim. E quando virdes estas coisas começarem a acontecer, lembre-se somente, quando isso começar a acontecer, assim então, que sabei que o tempo está perto, à porta. Veja, o próprio mundo, veja o mundo Sodoma. Se alguma vez houve uma Sodoma, veja as pessoas pervertidas em tal perversão,
suas mentes estão pervertidas, elas não sabem o que é decência habitual. Veja os criminosos, espaço em branco na fita, sexuais e tudo mais, e veja as nossas mulheres, que tumulto tem sido, olhe que alvoroço de indecência, imoralidade entre nossas mulheres, e não somente nossas reticências. Você diz, são os metodistas, são os pentecostais também, é a coisa toda. Veja, os nossos homens, eles se apoiam, ao invés de na palavra de Deus, em alguma pequena tradição denominacional. Eles se apoiam nisto, ao invés de saírem quando veem Deus dar a conhecer perfeitamente a razão. Eles estão cegos, eles não conseguem ver isto, eles nunca o verão. Agora, observe o que acontece aqui nisto, enquanto nos apressamos. Eu acho que aquela dama quer que saiamos. Aqui o profeta percebe, né? Na audiência. Eu a vi acenar com a mão. Alguma coisa acerca de querer que saiamos. Assim é melhor que nos apressemos. Aqui sobre o pessoal do auditório, né? Assim agora, note, Enoque, o tipo da igreja. Aqui ele também é tipificado na sétima era da igreja. Dá para imaginar isso? A sétima era da igreja. Note, ao toque. Quantos creem que houve 7 mensageiros às 7 igrejas? Todos cremos nisto, se cremos na Bíblia. Se não cremos na Bíblia, naturalmente, veja, nós não cremos nisto. Porém, houve. Agora vamos encerrar nesse parágrafo aqui. Agora, nós estamos vivendo na sétima era da igreja. E quando a Bíblia disse que esta sétima era da igreja, quando o mensageiro da sétima era da igreja começa a tocar sua mensagem, que os mistérios de todas as coisas que foram torcidas no decorrer da era seriam reveladas nesse tempo. Aqui nós vemos isto: o Filho do Homem vindo entre o seu povo e fazendo exatamente, confirmando sua mensagem como ele disse que faria. Aqui nós encontramos isto nesta última era agora. Só vou repetir a frase que eu utilizei como tema aqui. O Filho do Homem vindo entre o seu povo. Bem, então, o Filho do Homem vindo entre o seu povo. Eu, por muito tempo, quando estava tendo os primeiros contatos dentro desse assunto da terceira puxada, eu pensava assim, não vou falar vinda, vou falar aparição, outras coisas. Mas eu vi que o profeta fala tranquilamente, com ousadia, que é o Filho do Homem vindo entre o seu povo. Portanto, o verbo utilizado aqui pelo profeta é o verbo vir. E Jesus, portanto, veio como o Filho do Homem, a palavra revelada entre o seu povo. E isto não é a sua segunda vinda no arrebatamento, mas é um retorno prometido antes do arrebatamento. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.